Sétimo dia dos 33 da preparação para a nossa consagração à Santíssima Virgem. Hoje nós vamos ler dos 60 ao 67 do nosso tratado. Está na segunda parte. Segunda parte, o culto a Maria na igreja. Capítulo 1, fundamentos teológicos do culto a Maria. Até aqui dissemos algo sobre a necessidade que temos da devoção à Santíssima Virgem. É necessário explicar agora em que consiste esta mesma devoção. Irei fazê-lo com a ajuda de Deus, depois de ter explanado algumas verdades fundamentais, donde se deduzirá a grande e sólida devoção que quero tornar conhecida. Primeiro, Jesus Cristo, fim último do culto à Virgem Maria. A primeira verdade: o fim último de toda e qualquer devoção deve ser Jesus Cristo, Salvador do mundo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Caso contrário, seria uma devoção falsa e enganadora. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Um só é o fim do nosso mistério, escreve São Paulo: fazer com que todos alcancem o conhecimento do Filho de Deus, para construir o homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Na verdade, só em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, com todas as outras plenitudes da graça, virtude e perfeição. Só em Cristo fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais do alto do céu. Ele só é o nosso único mestre, que nos deve ensinar, o único Senhor de quem devemos depender, o único chefe a quem nos devemos unir, o único modelo ao qual nos devemos assemelhar, o único médico que nos há de curar, o único pastor que nos deve alimentar, o caminho único que nos deve conduzir, a única verdade em que devemos crer, a única vida que nos deve vivificar, o único tudo que nos deve bastar em todas as coisas. Não nos foi dado debaixo do céu outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Deus não constituiu outro fundamento da nossa salvação, perfeição e glória, senão Jesus Cristo. Todo o edifício que não estiver erguido sobre esta pedra firme está construído sobre areia movediça e mais cedo ou mais tarde acabará infalivelmente por ruir. Quem não estiver unido a Jesus, como o sarmento à cepa de vinha, cairá, secará e só servirá para ser lançado ao fogo. Se pelo contrário estivermos unidos a Jesus Cristo e Jesus Cristo a nós, já não há qualquer perigo de condenação, porque assim nem o anjo do céu, nem os homens da terra, nem os demônios do inferno, nem qualquer outra criatura nos poderão fazer mal, porque não nos poderão separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo podemos tudo. Podemos dar toda a honra e glória a Deus Pai na unidade do Espírito Santo. Podemos nos tornar perfeitos e ser, para o nosso próximo, bom odor de vida eterna. Se, pois, nós estabelecermos a sólida devoção à Santíssima Virgem, não será senão para mais perfeitamente estabelecer a de Jesus Cristo e para dar às almas um meio fácil e seguro de encontrar Jesus. Se a devoção à Santíssima Virgem afastasse de Jesus Cristo, deveríamos repeli-la como uma ilusão do demônio. Mas, muito pelo contrário, como já provei e voltarei a mostrar mais adiante, essa devoção nos é indispensável para encontrar perfeitamente Jesus Cristo, para amá-lo ternamente e servi-lo com fidelidade. Aqui, dirijo-me por instantes a vós, meu amável Jesus, para queixar-me amorosamente a vossa divina majestade. É que a maior parte dos cristãos, mesmo os mais instruídos, não conhecem a ligação necessária entre vós e a vossa Santa Mãe. Vós, Senhor, estáis sempre com Maria, e ela está sempre convosco. Nem pode estar sem vós, senão deixaria de ser quem é. Maria
está de tal forma transformada em vós pela graça, que já não vive nem existe. Sois vós, meu Jesus, que viveis e reinais nela, mais perfeitamente que em todos os anjos e bem-aventurados. Ah, se os cristãos conhecessem a glória e o amor que recebeis dessa admirável criatura, teriam sobre vós e sobre ela sentimentos muito diferentes do que têm. Ela vos está tão intimamente unida que será mais fácil separar a luz do sol ou o calor do fogo. Melhor direi, seria mais fácil separar de vós todos os anjos e santos do que vos separar de Maria Santíssima, pois ela vos ama ardentemente e vos glorifica mais perfeitamente que todas as outras criaturas. Dito isso, meu amável mestre, não será coisa espantosa e lamentável ver a ignorância e as trevas de todos os homens deste mundo a respeito da vossa Santa Mãe? Não falo tanto dos idólatras e pagãos que vos não conhecem, e por isso não se preocupam em conhecer a ela. Nem falo sequer dos heréticos e cismáticos, que não se preocupam em serem devotos de vossa Santa Mãe, visto estarem separados de vós e da vossa Igreja. Falo dos cristãos católicos e mesmo dos doutores entre os católicos, que não vos conhecem, nem a vossa Santa Mãe, senão de uma maneira especulativa, seca, estéril e indiferente, embora tenham como profissão a de ensinar a verdade aos outros. Estes senhores só raramente falam da vossa mãe e da devoção que se lhe deve ter, porque dizem temer abusos e que se vos faça injúria, honrando demasiadamente vossa Santa Mãe. Um devoto da Santíssima Virgem fala da devoção a esta boa mãe de uma forma terna, forte e persuasiva, como de um meio seguro e sem ilusão, de um caminho curto e sem perigo, de uma via imaculada e sem imperfeição, e de um maravilhoso segredo para vos encontrar e amar perfeitamente. Mas se esses senhores veem ou ouvem alguém falar muitas vezes assim, levantam-se contra ele e apresentam 1000 falsas razões para lhe provar que não se deve falar tanto da Santíssima Virgem, que há grandes abusos nessa devoção, que é preciso empenhar-se em destruí-los e em falar mais de vós, de preferência a levar as pessoas à devoção a Maria, que já amam o suficiente. Ouvem-se por vezes falar da devoção à vossa Santa Mãe, ó Jesus, não para implantar e propagar, mas para destruir os abusos que dela se fazem, enquanto esses senhores não têm piedade nem devoção terna para convosco, por não terem nenhuma para com Maria. Consideram o rosário, o escapulário, o terço como devoção de beatas, próprias para ignorantes e não necessárias à salvação. E se lhes aparece diante algum devoto da Santíssima Virgem Maria, que reze o terço ou se entregue a qualquer outra prática de devoção para com ela, depressa se esforçarão por mudar-lhe o coração e o pensar, aconselhando a rezar os 7 salmos em lugar do terço, ou em vez da devoção a Nossa Senhora, lhe recomendarão a devoção a Jesus Cristo. Ó meu amável Jesus, terão porventura essas pessoas o vosso espírito? Vos darão prazer procedendo deste modo? É de vosso agrado quem não empregue todos os esforços para agradar a vossa mãe, com receio de vos desagradar? Por acaso a devoção à Santíssima Virgem Maria impedirá a vossa? Atribui-se ela a si mesma a honra que lhe tributam? Formará ela um partido à parte? Será ela uma estranha sem ligação alguma convosco? Vos desagradará quem procurar agradar-lhe? Separa-se ou afasta do vosso amor quem a ela se entrega e ama? No entanto, meu amável mestre, se tudo o que acabo de dizer fosse verdade, a maioria dos sábios, para castigo do seu orgulho, não poderia afastar mais as almas da devoção à vossa Santa Mãe, e não lhe poderia votar mais indiferença. Livrai-me, Senhor, livrai-me dos seus sentimentos e práticas.
Fazei-me participar dos sentimentos de gratidão, estima, de respeito e amor que vós tendes para com a vossa Santa Mãe, para que eu vos ame e glorifique mais na medida em que vos imitar e seguir de mais perto. Como se até aqui ainda não tivesse dito, em louvor de vossa Santa Mãe, concedei-me a graça de a louvar dignamente. Apesar de todos os meus inimigos, que são os vossos, fazei que eu proclame com os santos, não julgue receber a misericórdia de Deus aquele que ofende a sua Santa Mãe. Para obter da vossa misericórdia uma verdadeira devoção para com vossa Mãe Santíssima e para difundi-la a todo mundo, fazei que eu vos ame ardentemente. Aceitai, pois, a oração inflamada que vos dirijo, com Santo Agostinho e com os vossos verdadeiros amigos. Vós sois Cristo, meu Pai Santo, o meu Deus, cheio de misericórdia, o meu grande Rei, o meu bom pastor, o meu único mestre, o meu socorro magnífico, o meu amado belíssimo, o meu pão vivo, o meu sacerdote para sempre, o meu guia para a pátria, a minha verdadeira luz, a minha doçura toda santa, o meu caminho direto, a minha sabedoria sublime, a minha simplicidade pura, a minha concórdia pacífica, toda a minha defesa, a minha preciosa herança, a minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, meu amável Senhor, porque amei, porque desejei em toda a minha vida outra coisa além de vós, Jesus, meu Deus. Onde estava eu quando não pensei em vós? Ó vós todos desejos meus, a partir deste momento inflamai-vos e concentrai-vos no Senhor Jesus. Correi, já protelastes demais, apressai-vos a atingir o fim almejado, procurai efetivamente aquele que buscais. Ó Jesus, seja anátema quem vos não ame seja coberto de amargura. Ó doce Jesus, que todo bom sentimento correspondente aos vossos louvores vos ame, em vós se deleite, em vós se maravilhe. Ó Jesus Cristo, Deus do meu coração e de minha herança, desapareça o meu coração dentro de mim e sede vós a viver em mim. Que no meu espírito se acenda a chama ardente do vosso amor e se transforme num incêndio. Arda incessantemente sobre o altar do meu coração. Inflame no meu cérebro, abrase as profundezas mais recônditas da minha alma. Que no dia da minha morte eu possa ser encontrado todo consumado junto de vós, no vosso amor. Amém. Quis transcrever aqui esta maravilhosa oração de Santo Agostinho, para que possa ser rezada todos os dias, para pedir o amor a Jesus, aquele amor que buscamos por intermédio de Maria. Então, nesse 7º dia, a leitura nos leva ao primeiro ponto, que é um dos mais importantes da gente entender, para a gente se consagrar, que é o fato de que a finalidade da consagração é sempre Jesus Cristo. Na verdade, nós estamos nos consagrando a nossa vida e tudo que nós temos a Jesus pelas mãos de Maria, como se ela pegasse e ofertasse a Jesus o que nós somos, o que nós temos, o que nós fazemos. Porque ela é aquela que sabe preparar tudo do jeito que Jesus gosta. Então, a finalidade de todas as devoções que a Santa Igreja nos entrega é sempre Jesus. Maria, ela é o meio para nos levar a Jesus e ela não é o fim, ela não é a nossa finalidade, ela é um meio que nos leva a Cristo. E igualmente o Santo Terço e todas as devoções que nos são pregadas, que nos são entregues. Por exemplo, o terço. O terço a gente reza ele contemplando os mistérios, e nos mistérios nós refletimos a graça de Deus, nós refletimos a vida de Jesus, né? Em cada dia da semana tem ali mistérios dolorosos, gloriosos, gozosos, luminosos, em cada um deles nós refletimos a vida de Cristo. Então o terço, na verdade, ele é exatamente isso, é Maria nos carregando até a união com Jesus. E por isso nós nos consagramos à Virgem Maria. Um segundo ponto importante de hoje, que o livro nos lembra, nos traz, é que tem muita gente que fala sobre muitas devoções de Nossa Senhora como um exagero, né? Como um extremismo, como se
honrar Maria demais atrapalhasse a gente a ser de Jesus. E a resposta do livro, e não só do livro, mas dos santos da igreja, é que ninguém amou mais Jesus do que Nossa Senhora, e ninguém amou mais Nossa Senhora do que Jesus. A gente não deve temer, honrar e amar demais Maria, porque nós nunca vamos conseguir amar Maria demais. Quem fala isso é Santa Teresinha, São Maximiliano Maria Kolbe. Maria e Jesus passaram a vida inteira juntos. José morreu quando Jesus era novo. Os relatos históricos dizem que José morreu quando Jesus tinha no máximo 18 anos. Então, Maria, ela sendo viúva, ela só tinha uma opção, que era ficar com seu único filho, aos cuidados dele. Porque se ela não ficasse aos cuidados dele, Maria teria que sobreviver como praticamente uma pedinte, né? Uma pessoa à margem da sociedade, uma viúva sem filhos e sem marido, ela não tinha nada. Então Jesus pegou Maria para si, tanto quanto Maria pegou Jesus para ela. Jesus cuidou de Maria, assim como Maria cuidou de Jesus. Então não existe modo da gente conseguir amar mais Maria do que Jesus. E hoje, eu sendo filha, ninguém vai me ofender amando a minha mãe. As pessoas podem dizer tudo sobre ela que não vão dizer suficiente. Então, Jesus sendo um filho 1000 vezes melhor do que eu, ele não se ofende pelo nosso amor a Nossa Senhora. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor, do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou e ao Santo Espírito de Deus por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave estrela do mar. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, porta feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém.